Olá, você está no Cuts 10, seu novo canal de cortes aqui do YouTube. Sua participação é muito importante. Se inscreva, curta e compartilhe. Confira o conteúdo dos cursos apresentados. Os links estão na descrição do vídeo. Flavião, e eu quero saber uma questão que você falou na live, que foi uma resposta que eu não estava esperando, né? Por que que você teve tanta energia para buscar tantos resultados e por que que você teve tanta energia para ser um empresário, um empreendedor de sucesso? Eu não estava esperando aquela resposta que você falou assim, o amor pela minha esposa. Eu acredito que a gente escolhe o nosso propósito, o nosso objetivo, e esse propósito ele vai mudando ao longo do tempo. Algumas fases da nossa vida, ele tem motores diferentes. Então, por exemplo, nessa primeira fase, eu morava com meus pais, estava prestes a começar a faculdade e não tinha nenhum plano para trabalhar. Eu tinha 18 anos quando eu passei na faculdade. Eu ia fazer ciência da computação. Eu tinha passado para a Unicamp aqui em Campinas e deixei de ir por causa da Luciana, que eu estava namorando com ela. Ia fazer UF Universidade Federal Fluminense, no segundo semestre. E naquele ato, depois que eu terminei o ensino médio e faltavam 6 meses para eu começar na faculdade, eu comecei a me dar conta que precisava ganhar algum dinheiro. Porque assim, eu tinha 18 anos, na minha cabeça era assim, eu vou estudar, depois eu vou trabalhar. Não estava pensando em trabalhar com 18 anos. Eu ia começar uma faculdade federal de manhã. Sim. Ou seja, quem vai estudar de manhã, o foco dele está 100% em estudar. Como é levar uns 8 meses, porque assim, em agosto começaria no segundo semestre a minha faculdade, naquele período, eu preciso ganhar algum dinheiro. Nunca tinha parado para pensar nisso. Era muito naquela. Comecei a trabalhar tarde, inclusive, né? Mas meu foco não estava aí. E naquele momento ali que eu comecei, ou seja, por que eu pensei em ganhar um primeiro dinheiro? Porque eu estava ali namorando com a Luciana e queria ter alguma autonomia com a Luciana, sair, passear, comprar um presente, ou seja, estava naquela. Eu não ia ficar pedindo dinheiro para o meu pai, até porque eu estava com a moral baixa, tinha acabado de ser expulso da Marinha. Você imagina? Aí, coitado, meu pai não tinha, minha mãe não tinha condição de ficar bancando meu namoro. A gente era de classe média baixa, então tinha cabimento. Então, você vê o que faz uma mulher na vida de um homem, né? A primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro foi porque eu estava namorando com a Luciana. Legal. Só que daí, nesse período, nesse intervalo, eu casualmente fui atender um anúncio de emprego, uma entrevista de emprego num curso de inglês para vendedor. E a minha intenção era só ter uma experiência, entendeu? Só ter uma rápida experiência. Nunca tinha, quero saber como é uma entrevista de emprego. Eu não queria nem... Eu ia fazer faculdade. Não estava nos meus planos de trabalhar. Sim. Tanto que na entrevista a pessoa me perguntou quais eram os meus planos e eu falei, não, eu quero só ter uma experiência, em agosto eu começo a faculdade. Resposta idiota, né? Quem que vai ser contratado? Eu acho até que eu fui ali escolhido por engano, sabe? Porque o cara do meu lado deu uma resposta bacana e ela mandou ele embora e eu fiquei. Eu fiquei assim, opa, não é? Porque... Só que eu fui lá participar do processo seletivo. Quando eu fui aprovado, finalmente, fui trabalhar nessa empresa, lá tinha um plano de carreira. Tá. E aquilo me cativou. Porque eu estava apaixonado pela Luciana. Eu tinha 19 já aí. Luciana tinha 15, ia fazer 16 em julho. Isso era fevereiro de 91. E daí o que acontece? Eu começo a trabalhar e o motor que me moveu foi querer me casar com a Luciana. Eu queria já, naquele momento, me casar, sair de casa, ter uma vida independente, me casar. Aquele era o meu principal objetivo, naquele momento. É óbvio que em dezembro de 92, quando eu me casei, esse objetivo foi cumprido. Sim, eu me casei em dezembro de 92. Me casei 1 ano e meio depois. Eu tinha 20 anos de idade. E ela tinha 17. E ela não estava grávida, como muita gente achava. Sim. Então pode ser. Ou esse cara é maluco ou ela está grávida. Sim. Tá, eu era maluco. Casei com 20 e ela 17. Então, aí a gente cumpriu esse meu primeiro objetivo foi cumprido. Então, ou seja, aquilo que me moveu naquele primeiro momento já não foi o que me moveu num segundo momento. Eu tive que renovar o meu objetivo, renovar por que eu trabalhava, qual era a minha finalidade. Você vê que
as nossas metas, os nossos propósitos, eles vão mudando ao longo da nossa vida. Mas é muito importante a gente entender qual é a nossa meta naquele momento, qual é o propósito que a gente tem naquele momento e a gente focar naquilo. Sim. E aquilo realmente me moveu, Joel. O amor pela Luciana foi o meu combustível inicial para, inclusive, aguentar o tranco, porque eu já falei isso muitas vezes, o tranco era muito violento. Eu acordava às 5 horas da manhã, saía 10 para as 6 de casa, pegava o ônibus lotado, até chegar no centro do Rio de Janeiro, 8 horas da manhã. Então eram 2 horas e pouco para ir, mais 2 horas e pouco para voltar, 4, 5 horas por dia em transporte público lotado. Então era um tranco muito pesado. Então, para tu aguentar aquele tranco, e meu trabalho no dia a dia era em telefone público. Tinha celular, tinha fone de ouvido da Apple, você entendeu? Não tinha nada disso. Era telefone público, ficha telefônica, calor do Rio de Janeiro. Telefone de rua? Orelhão? Isso, meu filho. Orelhão. É que você falou telefone público, eu fiquei pensando, tem aquele telefoninho, tá na mesinha. Não, orelhão. Orelhãozão com mesmo. ficha, que não tinha cartão naquela época. Aquela cinzinha. Sim, ficha telefônica, que eu tinha que... Peraí, acho que eu consumia umas 70, 80 fichas telefônicas por dia. Pra ligar Pra ligar para prospectar. cliente. Isso. Do orelhão, Flávio? Mas claro, cara, custava $3.500 uma linha telefônica na década de 90. Verdade. E as empresas não tinham telefone para o verdade. vendedor ligar. Era investimento, né? Você declarava no imposto de renda. Meu pai investiu em ter linha Então, ou telefônica. seja, eu ia para telefone público, no meio da rua, com gente na fila para ligar, entendeu? Sei lá, 37, 38 graus, 40 graus de temperatura, você estava lá para atender cliente, ir lá visitar, para poder vender o curso de inglês. Então, era uma rotina pesada. Quando dava 6, 7 horas da noite, eu não ia embora para casa nesse horário de rush, lotado, tudo lotado. E aí eu trabalhava até as 9, 10 da noite para voltar para casa, chegava em casa meia-noite. Ia comer alguma coisa, meia-noite e 45, eu ia dormir, 5 horas da manhã, acordava de novo. Sim. Você entendeu? Ou seja, eu não acordava às 5 horas da manhã para assistir a live do Thiago Negro. Não, meu amigo, era para pegar o ônibus lotado. Você entendeu, cara? O ônibus lotado e começar um novo dia. Então, eu penso que essa pegada inicial, que era pesadíssima, eu tinha que estar muito motivado. E o meu amor pela Luciana, meu desejo de me casar com ela, era a força Sim. que me movia naquela fase da minha vida. Sim. Sem dúvida alguma. Caracas. Quando que veio, depois do casamento, o momento que, sei lá, que você considera ou classifica conforto? O primeiro confortinho, assim, sei lá, uma casa legal, tem uma condiçãozinha para estar confortável, assim. Quantos anos depois? Eu me casei, já foi bastante confortável. A gente morava logo na entrada da favela Cavalo de Aço. Não é? Na primeira noite nossa, teve um tiroteio, acho que levou 1h30 de tiroteio. A gente ficou deitado no chão, olhando para o teto, olhando para a cara um do outro, dando risada. Né, cara? Eu identifiquei fuzil, metralhadora, revólver, granada. Cara, devia ter até bazuca, meu amigo. Foi 1h30 de tiro. Isso é uma granada. Isso é tiro de... Deve ser. Deve ser granada. Entendeu? Ali, na primeira noite, assim, meio boas-vindas ali, né? Caracas. Boas-vindas ali. Eu lembro que, realmente, a primeira vez que eu senti, assim, uma coisa, um avanço, foi... Isso a gente casou em dezembro de 92. Aqui tem um capítulo aí no meio que precisa ser considerado. É que 6 meses depois que a gente se casou, a gente foi transferido para a Venezuela. A empresa que eu trabalhava abriu uma filial na Venezuela em 1993. Era um país espetacular. A primeira vez que eu tive um celular foi na Venezuela. Ou seja, era um país muito mais avançado, rico, super qualidade de vida sensacional. Sim. Antes de ter sido destruído, óbvio. E a gente morou lá o ano de 93. Lá eu tive um conforto muito mais, porque como transferido, fiquei num apartamento bacana pela empresa, perto da empresa que a gente trabalhava. Então foi uma condição assim, 93 teve essa condição. Mas 94, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei lá para o bairro, lá que a gente morava, fiquei lá alguns meses. Foi quando a gente alugou um apartamento em Botafogo. Ali a gente sentiu, ali pela nossa própria realidade, 94. Mas era um apartamento de uns 38, 40 metros quadrados, né? Muito provavelmente menor do que o seu quarto, o apartamento inteiro. Não é?
E ali foi maravilhoso para a gente. Maravilhoso, a gente aproveitou, era perto. A gente pegava o metrô, que em 5 minutos estava no centro do Rio. Foi uma qualidade de vida ali extraordinária. A gente foi muito feliz nesse apartamento, em Botafogo. Era do primeiro andar. Fazia um pouco de barulho, que os carros passavam ali em Botafogo. Mas era bem pertinho, né? Era um apartamento, acho que tinha uns 30, um sala e quarto, acho que 38, 40 metros quadrados. Quais são os critérios que você observa numa pessoa para fazer parte do teu time? Vamos começar com o time de vendas. Não é? O que eu busco em pessoas que trabalham com vendas e que vai fazer parte do nosso time são pessoas que têm ambição. Tá. Ambição não é ganância. Ambição é fome. Vontade de mudar de vida. Vontade de crescer. Vontade de transformar a sua vida. Vontade de ganhar mais. Vontade de melhorar a sua realidade. Por que essa característica com quem trabalha com vendas é fundamental? Porque esse é o combustível. Às vezes o cara quer mudar de vida para casar, para dar uma vida melhor para o filho, para dar uma vida melhor para a família. Então, é fundamental que esse cara tenha muita ambição e ele queira muito que a sua empresa seja um instrumento para ele alcançar os objetivos dele. Nessa área, eu não estou preocupado com a experiência dele, não estou preocupado com o currículo dele, eu não estou preocupado com nada desse cara aí. Para mim, se ele tem um diploma bacana em Harvard ou se ele só tem um ensino médio completo, para mim não faz nenhuma diferença para esse cara de vendas. Tá bom. Tá? Por quê? Porque esse cara, os motivos deles é o principal. Para mim, são o principal para a minha escolha. Porque ele pode ter uma formação muito boa e não tem ambição. Esse cara não vai performar, esse cara não vai vender, esse cara não vai atingir os números e as metas que a gente tem estabelecida. O que seria, por exemplo, música para os teus ouvidos que esse cara te fala? Assim? Esse cara que fala... Numa entrevista de trabalho, sim. Duas coisas. Que ele quer muito crescer, tá bom. Está disposto a trabalhar bastante para isso e que ele está muito disposto a aprender. Esse cara tem que ser um cara humilde. O que é humilde? É um cara que é aluno. Ele quer aprender. Tá. Ele quer muito aprender. Ele tem muita vontade de crescer, disposição para trabalhar e disposição para aprender. Porque esse cara vai ser treinado, a formação quem vai dar somos nós. Nós não temos... eu fiz curso tal lugar. Tudo bem, beleza. Mas aqui é a formação que é a gente que vai dar. Sim. Porque a nossa escola de vendas eu tenho mais de 30 anos nessa escola de vendas, é uma escola, a gente enxerga a nossa empresa como uma escola de vendas, tanto é que nós temos uma sede aqui na Vila Nova Conceição, lá na Vila Nova Conceição, em São Paulo, que o nome dessa sede é a Universidade da Matrícula. É uma universidade, então a gente leva a sério essa formação na área de vendas, a gente leva muito a sério. Então, ele ter ambição e vontade de aprender é o requisito principal. Música para os ouvidos é isso. Tá? Tô aqui para aprender, Flávio. E não adianta o cara falar isso porque ele ouviu agora eu falando e vai lá repetir, porque a gente também consegue distinguir. Você vê. A gente consegue distinguir o que é e o que não é. E aí também, se o cara for muito bom ator para dizer isso, na hora do vamos ver, a gente vai perceber. Porque na hora que começa a venda, você vai perceber, ele até quer, mas qual é a resiliência que ele tem? Porque vendas é tomar não, vendas às vezes ter um cliente mal educado que desliga na sua cara o telefone. Sim. Vendas é uma coisa que exige muito emocionalmente da pessoa. Então, o comportamento dessa pessoa, aí no dia a dia, o comportamento dela, como ela se mantém firme nesse mesmo objetivo, porque o cara às vezes começa cheio de gás, no terceiro dia o cara está todo mocorongo. Sim. Porque o cara não conseguiu um determinado resultado, o que é natural quando você está aprendendo. Não é? Então, em vendas é muito isso, cara. Inteligência emocional, emoção, diariamente é fundamental para um time de vendas performar. Sim. O líder de vendas tem que ser um cara que viveu vendas, não pode ser palestrinha, igual a gente estava falando aqui. Ele tem que ser um cara que viveu vendas. Ele viveu vendas, ele vendeu, ele tem autoridade. Né? Você vai chegar lá para o cara de vendas e dar uma palestra para ele, mas se o cara que está dando a palestra não viveu vendas... Dá papel e caneta para mim, porque eu já tenho que começar a anotar. Senão eu vou esquecer. Papel e caneta para mim. Sem problemas. Bom, e aí o que acontece? Esse é o perfil de vendas, o cara de vendas. A pessoa de operações, eu vou querer uma pessoa que seja muito organizada e uma pessoa com muita habilidade para gerir gente, gerir pessoas. Tá bom. Uma pessoa de operações. Geralmente, esse cara de operações eu não trago do mercado.
São pessoas que são formadas desde baixo, desde o processo, entendeu? Eu não trago, geralmente, eu não me lembro aqui, talvez no meu time todo, não tenha ninguém de operações que eu tenha contratado no mercado. Quer dizer, quando eu digo no mercado, assim, como gerente, como diretor... Você formou. Meus diretores, todos os meus diretores das áreas operacionais são pessoas que começaram de baixo, que conhecem a operação, que têm a nossa cultura, que tem ali afinidade, sinergia comigo, com o meu time, com os outros líderes. Não é? Então, o cara de operação, a principal capacidade dele é gerir pessoas, porque é um motor de gente, o motor são as pessoas. Então, esse é o principal característica. Então, eu não contrato, geralmente, gerente, supervisor. Supervisor, gerente, diretor, vem tudo de base, da base. É a divisão de base que a gente investe. Já no financeiro, a gente trabalha muito com o mercado. Porque é uma área mais commodity. É uma área mais comum. É uma área que se replica no mercado. Então, contabilidade, toda essa área de controladoria, um gerente financeiro. A gente até tem uma formação de base, mas a gente pega muita gente técnica, um CFO, um diretor financeiro. É uma parte mais técnica. Não é? Então, aí é uma área que a gente vai olhar muito em último plano, olha assim currículo, olha experiência, mas principalmente o que esse cara realizou, do que ele participou, se ele participou de um M&A, se ele participou de um IPO, se ele participou de aquisições, fusões, enfim. Não é? Qual é a experiência que ele teve que aí ele pode agregar ali no nosso time. Né? Eu trabalho numa área que é difícil, cara. Por exemplo, você ensinar idiomas. Vamos lá, vou dar uma aula sobre liderança. Na primeira aula de liderança, o aluno, por exemplo, a gente tem algumas aulas de liderança no Meu Sucesso. Na primeira aula de liderança, o aluno sai da aula e ele aplica aquele princípio no trabalho dele e já tem resultado. Tá. Vou dar uma aula sobre produtividade. Aí você assistiu 1 hora de aula de produtividade. Com aquela única aula sobre produtividade, o cara já sai daquela aula, pegando a agenda dele e reorganizando a agenda dele, ele já vai ter resultado. Percebe? Eu vou dar uma aula de motivação, o cara já vai sair motivado. Eu vou dar uma aula para falar sobre vendas. Nós temos lá um produto que é um curso de vendas, e esse curso de vendas, o cara na primeira aula ele já vai vender mais. Se ele trabalha com vendas, ele pegou 2, 3 técnicas, no dia seguinte que ele fez aquela aula, ele já está vendendo mais. Sim. Por que eu estou falando disso? Porque você vai dar uma aula de inglês para o cara. Ele não sai falando inglês na primeira Ele não aula. sai falando inglês na primeira aula. Ao contrário, na primeira aula ele pensa assim, meu Deus, isso aqui é muito difícil, eu sou burro. Ele acha que é burro. Claro que não é burro. Ninguém é burro. O adulto vai começar a aprender o idioma, ele tem dificuldade. Então, aprender um idioma, como o inglês, que as pessoas não aprendem porque gostam. Eu adoro aprender inglês. Eu devo ter tido 0,5% de alunos que gostam. 99,5% entende que é um mal necessário. Certo. Então, aprender inglês, a comparação que a gente faz é tipo tomar uma bezetacil, entendeu? Você já tomou uma bezetacil? Já, cara. No braço ou no bumbum? No bumbum. Tomou no bumbum, né? No bumbum. Porque o bumbum tem mais carninha, Isso. né? Aí dói menos, mas você ficou sentado de lado por quanto tempo? Pô, ficou uns 3, cara, eu acho. Uns 3, né? É. Por que você tomou bezetacil no bumbum? Explica pra mim. O que você aprontou pra tomar essa bezetacil? Cara, eu tava com uma amidalite. Ou seja, você teve uma infecção forte. E tomei remédio e não dava certo. E não dava nada, né? Cara, minha garganta tava arregaçada, assim. Tá. Sabe por que alguém toma uma bezetacil? Porque se não tomar, morre. Eu nunca vi na minha vida alguém andando assim na rua, passou em frente a uma farmácia e, cara, tô com vontade de tomar bezetacil. 4 da tarde. Vou tomar. Vê uma dupla aí pra mim. Vê uma bezetacil dupla. Já ria bumbum pra fora assim, ó. Pode ser aqui, ó. Tô sem fazer nada aqui. Tô sem fazer. Você já viu? Não. Não. O cara só vai porque é um mal necessário. Não é isso? Você aprender inglês, cara. Aprender inglês, a maioria dos alunos vai porque é um mal necessário. Ele já entendeu que se não falar inglês, ele vai estar no grupo dos analfabetos universais. Se não falar inglês,
ele tem muito menos oportunidade de crescimento na empresa dele. Se não falar inglês, ele está excluído de grande parte dos conteúdos da internet, os melhores, inclusive, conteúdos de Harvard, MIT, gratuitos, estão em inglês. Exatamente. Os filmes estão em inglês, um monte de podcast bacana que está em inglês. E aí o cara que não fala inglês, ele está excluído disso. Então ele pensa assim, não, eu preciso falar inglês. Então não é uma coisa assim, tô afim de aprender inglês. Não, é um mal necessário. Sim. Então esse cara, por que eu estou falando isso? Esse cara, ele vai postergar a vida inteira. E aí ele perdeu uma oportunidade no trabalho. Aí ele sentiu uma dor muito forte, ele vai lá aprender inglês. Esse cara, quando entra num curso de inglês, ele pensa em desistir, Joel. Todos os dias. O trabalho de retenção de um aluno de inglês é violento. Todos os dias. Porque ele começa a estudar, sofre, quer desistir. Ele sofre, ele quer parar. Ele tem dificuldade, ele quer... Aí não tem problema de tempo, ele quer parar. Sim. Então a melhor coisa que tem é a antecipação. Você ter observar um padrão de alunos que desistem de qualquer coisa. Eu falei de inglês porque foi a minha principal escola, mas a gente fazia na escola, por exemplo, um trabalho de controle de frequência. Um aluno que já faltava a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, a gente já entrava em contato com esse cara. E o ideal é você se antecipar, antecipar. A antecipação é a principal ferramenta para você reter cliente. Então, é como se fosse, na inteligência artificial, a gente chama de a tecnologia preditiva. Como você prevê, você identifica um determinado padrão, já prevê aquilo que pode acontecer dentro daquele padrão e já faz uma ação buscando dar um remédio antes do problema acontecer. Sim. O preventivo tem mais valor do que o curativo. Se você trabalhar preventivamente, você vai reter mais clientes do que se você tentar resolver os problemas que depois existem. Cara, essa é muito boa. Tá? Então, quando você entende esse conceito, esse princípio, acabou. E você vai pensar na tua retenção de cliente de uma maneira diferente. Já lá para vendas, a tua pergunta foi uma dica infalível, né? Foi um princípio, né? Um princípio, né? É. Então, já lá na vendas, o princípio que eu considero infalível para você prospectar um cliente é a conexão com o cliente. É o rapport, é a conexão. É você entender o que o cliente quer, não o que você quer dizer para ele. Numa venda é muito mais importante escutar, ouvir do que falar. Você tem que ouvir mais do que fala. Primeiro, porque a pessoa gosta de ser ouvida. Segundo, que quando você ouve a pessoa, duas coisas acontecem. Ela vende para si mesma. Ela própria vende para si mesma. Ela vai acreditar muito mais nela do que em você. Quando você escuta ela. Quando você escuta ela. Por exemplo... Cara, que legal isso. Vamos dar um exemplo. Nunca ouvi isso. Vamos bater um papo aqui. Vamos supor que eu esteja te atendendo e você seja alguém que queira comprar um curso de inglês, que foi lá na escola, alguma coisa do tipo, ou está falando por telefone com o cliente, e a gente está conversando aqui. Mas, Joel, vamos lá, eu sou o vendedor e você é o potencial aluno, tá legal? Tá bom. Então, Joel, você me falou aqui que está interessado em aprender inglês, mas me explica, o que você faz? Qual é o teu trabalho? Responde para mim. Caraca, eu já tomou... eu sou um professor de educação física. Você é professor de... E por que inglês é importante para um professor de educação física? Porque os artigos da minha área científicos... Ok, ponto. Quem está falando isso? Eu. Não sou eu que estou falando. Os artigos da área científica são em inglês? Sim. E por isso que é importante para você? Sim. O que você está fazendo? Você está vendendo para si próprio. Saquei. Não sou eu que estou te dizendo, cara, os artigos na tua área, quem está falando é você. E qual seria o benefício de você falar inglês? Qual seria o que você ganharia falando inglês? Bom, eu teria informação rápida, porque os artigos são publicados lá. E... Você fala e eu ouço. Eu só ouço. Tá. Vai lá, eu teria os artigos publicados rapidamente, eu conseguiria aplicar. E ao aplicar, como eu trabalho com nadadores, eu melhoraria a performance dos meus nadadores, eu sou avaliado pela performance deles. Então... E isso se traduziria em algum benefício financeiro para você? Alguma possibilidade de crescimento profissional? Sim, eu ia crescer. Ou é indiferente? Eu ia crescer no clube que eu dou treino, ganhar mais dinheiro. Ganharia mais dinheiro? E mais prêmios, mais títulos. Mais títulos. Então você considera que por não falar inglês você estaria perdendo alguma coisa hoje? Sim. Muito bom. Mas você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Já várias. Quais? Uma vez eu estava num curso e teve um seminário de treinadores e eu não entendi. Eu estou te vendendo ou você está vendendo para si próprio? Estou vendendo para mim. Então, e aí aconteceu o quê?
Aí você perdeu essa oportunidade? Você poderia ter participado de alguma competição fora? Sim. Ou ser contratado por um clube no exterior, alguma coisa assim? Sim. Eu poderia ter sido contratado. Poderia ter sido um treinador Sei. nos Estados Unidos se eu soubesse falar inglês. Então você deixou de ser um treinador nos Estados Unidos por não falar inglês, é isso? Sim. Faz quanto tempo isso? Faz 15 anos. Uns 16 anos. Então, há 16 anos você perdeu essa oportunidade. Sim. Que a gente chama de pergunta confrontativa. Poxa, faz 16 anos que você perdeu essa oportunidade, por que nesses 16 anos você não resolveu esse problema de falar inglês? Pergunta confrontativa. Você vai pensar, eu só fiz uma pergunta. Aí você, opa. Responde. Pô, porque... Putz, eu deixei para depois, não foi prioridade. Eu deixei outras coisas serem mais importantes, sei lá, tomarem conta da minha mente do que isso aí. Entendi. E você acha que isso foi uma boa decisão? Hoje sei que não. Hoje sei que não. Mas como está a tua disposição de resolver esse problema hoje? 10, 100%. De 0 a 10? 0 a 10, 10. Eu preciso. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho mais 16 anos. E o que te impediria de tomar essa decisão hoje? Hoje, o que me impediria... Cara, que bom isso, né? Nada. Nada? Nada. Não é nem tempo, nem financeiro? Acho que não, financeiro não é, tempo não é. De repente é só saber um pouco mais sobre o produto, Isso. entender Então, um pouco melhor. Se você conhecer o produto e você acreditar que ele atenda às suas expectativas, você está pronto para tomar essa decisão hoje? Tô dentro, sim. Então tá bom. Eu vou te apresentar como é que funciona agora. Bom, vamos lá. Eu vou te apresentar agora, mas você já comprou? Já comprei. Você já comprou. Quem te vendeu? Eu. Você próprio. Percebe? Sim. E isso foi feito por quê? Porque eu falei ou porque eu ouvi? Você ouviu. Eu ouvi. Você chegou às conclusões. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor inicial, noob, o vendedor amador, Sim. ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas das coisas. Então, o principal de vendas, que eu diria, é a conexão com o cliente. E essa conexão ela acontece quando você ouve mais e a pessoa fala. E para a pessoa não falar e não devagar, você vai orientando com pequenas perguntas para ela mesma chegar à conclusão dela. Sim. Eu sou muito mais filosófico do que técnico. Aqui a gente fez um exercício de técnica. Isso aqui é uma técnica que eu fiz com você. A técnica é muito legal, mas a técnica, ela sem alma, sem a mentalidade, Não dá sem a liga, filosofia, ela fica morta, fica morna. O ser humano morno é aquele que tem toda a técnica. Por exemplo, se a gente for levar para a área do esporte, você já viu um cara que tem a técnica perfeita, o movimento perfeito, mas ele não tem alma Já vi. no esporte? Muitos. E isso faz a diferença daqueles... Sabe aqueles décimos de segundos que faz o cara ser um campeão ou ser mais um? E o cara é mais um porque ele não tem a alma. Sim. E aí, de repente, você vê aquele cara que não é nem o melhor tecnicamente, mas ele tem alguma coisa a mais, uma energia a mais, uma alma, uma gana Sim. maior. E aí ele chega mais longe, mesmo sendo mais limitado. Você já viu isso no Já esporte? vi muito. Então, eu diria para você que em vendas é assim também. Em vendas não é o que tem a melhor técnica que chega mais longe. Você tem que ter uma técnica muito boa. Mas a alma, a gana, aquilo que é o a mais, aquilo que faz o olho brilhar, aquilo que faz você acordar de manhã com vontade. Essa vontade, esse ânimo. Ânimo vem, se eu não me engano, do grego ânima, que é vida. Ânimo é vida. Sim. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Sim. Aquele entusiasmo que vem também, se eu não me engano, do grego, que é cheio de Deus, a palavra entusiasmo, sabia? Entusiasmo, é cheio de Deus, não é? Então, ou seja, esse ânimo, esse entusiasmo, essa vontade, é isso que faz a diferença. Sim. Isso vai fazer o cara chegar mais longe ou não. A técnica é fundamental. A gente falou de técnica e geralmente as pessoas se encantam com a técnica. Mas sem alma... Mas sem a alma, sem a vida, sem a ânima, não é? Ele não vai mais longe. Então, de onde vem essa ânima? De onde vem esse desejo? Isso tem que ser cultivado, exercitado. Cada nascimento te ensinou o quê? Cada nascimento representa em uma palavra o quê para você? Cada filho. Cara, eu curti muito meus filhos, né? Curto até hoje, e eu penso que
Eu sempre, quando penso em filho e penso em família, eu penso em equipe. Para mim é minha primeira equipe. Se essa equipe não estiver bem, tem que estar bem essa equipe. E como toda equipe tem que ser bem liderada, tem que ser bem assistida, tem que ter tempo de qualidade. Equipe é assim também. Equipe de trabalho é a mesma coisa, né? Sim. Equipe. Eu penso em equipe, uma palavra. Caracas, muito bem. E você acredita que eles vão ser teu sucessor nas empresas, nos negócios? Não serão. Acredito não. Não imagino que sejam. Espero que não sejam, inclusive. Mas eles não querem. Eles querem o que eles querem. O que eu quero dizer com isso? Eu fomento que eles queiram fazer o que eles quiserem, entendeu? Porque o que acontece? Sucessão, para mim, que você está falando de sucessão, Sim. certo? Sucessão, aí a sucessão ideal para mim, depois você anota essa aí para você ver que Tá. interessante. A melhor sucessão para mim é o sucessão. Calma. A melhor sucessão para mim é... O sucessão. Sucessão, defina a sucessão aí para mim. É quem pega o bastão, quem Não. assume. Não. Define mais uma chance para você definir sucessão. Sucessão não é quem pega o bastão? Quem Não. vem depois? Também não. Não sei. Estamos ao vivo, né, cara? Estão ao Não vivo. dá nem para te dar uma pausa, né? Dá-lhe a chinela. Dá-lhe. Não tem chinela. Imagina a chinela, cara. Você é um amor de pessoa, não tem chinela nenhuma. Sucessão, sucesso grande, cara. Cara, eu tinha pensado isso. Eu falei, eu não vou falar isso. Tu tinha pensado isso? Não tinha pensado isso. A melhor sucessão é sucessão. É o sucessão. Eu fiquei, a melhor cara... sucessão é o sucessão. Não, eu falei, cara, eu não vou falar isso. Mas o que, Não que é o sucessão? O sucessão É um sucesso grande. Ah, cara, eu não acredito, cara. Eu pensei essa parada. Eu falei, não, ele não tá jogando essa pra mim. Mas como eu não estou jogando? Não estou jogando. O sucessão é um sucesso. A melhor sucessão é o sucessão. Em outras palavras, eu nunca penso... Não, tô me sentindo muito tema, velho. Em outras palavras, eu nunca penso, Joel, que meu filho tem que fazer o que eu faço. Eu penso que ele tem que ter sucesso naquilo que ele quer fazer. Ai, cacete. Entendeu? Saquei. Eu não quero que ele me suceda. Eu quero que ele faça o que quiser da vida dele com sucesso.